Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu estava com muita saudade, então voltei, né? Um mês se passou e a tia Carol está aqui novamente para falar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Assim como viemos aprendendo juntos, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Mas antes de tudo, como a tia Carol sempre fala, primeiro nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Nós devemos depositar toda a nossa fé, confiança, tudo que estamos passando e vivendo nas mãos de Deus para que nós possamos prosseguir bem na presença de Deus. Já vamos repetir com a tia Carol? Colocar a mão no nosso coração e fechar os nossos olhos. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia, por mais uma semana que se passou e o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Te agradeço pela minha vida, pela vida dos meus familiares, dos meus amigos, de todos aqueles que o Senhor tem guardado até hoje. Te peço neste momento que o Senhor abra o meu coração e a minha mente para que eu possa guardar e aplicar a Tua palavra, tudo o que for ensinado aqui. É isso que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém! E nós temos um versículo muito importante. Todas as aulas nós temos um versículo-chave. Vamos ver qual é o versículo-chave de hoje? O nosso versículo-chave de hoje se encontra lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. É a última frasezinha do nosso versículo 15, que diz assim, ó: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir com a tia Carol? Mais uma vez? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Semana passada, a tia Priscila, junto com as convidadas dela, contaram a história de um herói. Vocês se lembram desse herói? Então, hoje eu também vou contar a história, mas não é um herói, é uma heroína, é isso mesmo, é uma mulher. E eu tenho uma convidada muito especial para contar a história junto comigo hoje. Vamos contar com a tia Carol até 3 para saber quem vai vir hoje contar a história junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Oi, crianças! Tia Graziele, você aqui, como você está? Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu tô feliz de estar aqui com vocês, com a tia Carol. Hoje nós vamos contar a história de uma mulher que ela era importante e ela confiou em Deus. Que legal! Eu não sei vocês, mas eu estou muito curiosa para saber quem é essa mulher. Pode contar pra gente, tia Graziele? Sim, vamos saber agora. Essa história conta de um povo de Deus. Vocês lembram que a tia Priscila contou a história do povo lá que atravessou o mar? Vocês lembram? Então, é desse povo que nós vamos falar aqui. É o povo de Deus, o povo de Israel. Esse povo saiu da terra do Egito para ir para a terra que Deus tinha prometido a eles. Deus prometeu a eles uma terra e eles foram. Só que, quando eles chegaram lá, nessa cidade, nesse lugar que Deus havia prometido, eles encontraram muros grandes, muros largos. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Às vezes a gente sente medo, né? E eles ficaram com medo e aí eles voltaram para o deserto e ficaram lá, caminharam pelo deserto. Sabe por quanto tempo? 40 anos. Nossa, 40 anos é muito tempo, né, tia Graziele? Muito tempo. E aí, passados esses 40 anos, o líder deles morreu. O líder deles se chamava Moisés. Moisés é aquele que você falou no início, né? Que abriu o mar junto com o povo. Sim, vocês lembram, né? Que a tia Priscila contou a história de Moisés. Vocês lembram, né? Depois disso, né? Eu falei que passou o tempo, Moisés morreu. E quem tomou a liderança foi Josué. E Josué, ele queria de todo jeito conquistar a terra prometida. Ele não ia desistir, ele não ia parar enquanto ele não conseguisse conquistar a terra prometida. Mas como que ele fez para conquistar a terra prometida se o povo ficou com medo porque os muros eram muito altos, muito fortes e eles
Jericó. E como eu falei, os muros eram altos e fortes. E sabe o que Josué fez? Josué enviou 2 espias lá, né, para observar a cidade. Nossa, tia Graziele, espias corajosos desses, né? Porque o povo, que era muita gente, desistiu de conquistar a terra prometida. Porque os muros eram grandes, fortes, era uma cidade bem protegida. Eles foram muito corajosos de ir sozinhos, né? Mas o que aconteceu com eles? Então, deixa eu contar. Os espias, quando eles chegaram lá, eles entraram na casa de uma mulher. O nome dessa mulher era Raabe. E aí, como eu falei pra vocês, os muros eram altos, fortes e dava pra construir casas em cima desses muros. E a casa de Raabe é em cima desses muros. Nossa, então realmente esses muros eram muito grandes e fortes, muito fortes, para conseguir suportar uma casa, né, tia Graziele? Sim. Gente, muito grande e forte. Mas e aí, o que aconteceu com Raabe e com os espias? Então, quando os espias chegaram lá nessa cidade, eles foram entrar na casa de uma mulher chamada Raabe. Só que ela se assustou quando eles chegaram lá na casa dela. Só que ela sabia por que eles estavam ali. E aí ela rapidamente escondeu eles no seu terraço, embaixo das palhas. E eles ficaram lá. E aí Raabe ouviu um barulho em sua porta e foi lá ver quem era. Sabe quem era? Eram os soldados. Os soldados estavam lá atrás dos espias. E aí ela foi atender a porta e quando ela chegou lá, eles perguntaram se ela sabia onde eles estavam. E aí ela falou para os soldados que eles haviam passado por ali, mas não contou onde eles estavam. E sabe o que eu achei interessante? Eu acho que você também vai achar interessante. Que ela não servia a Deus. Ela conhecia a palavra de Deus, mas ela não servia a Deus. Que legal, né, tia Graziele? Então, ela não servia a Deus, mas mesmo assim se importou com os espias, mesmo sabendo o que eles estavam ali para fazer na cidade, né? Que eles queriam conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles, né? Muito legal a atitude de Raabe. Sim, eu também achei interessante, achei legal, né, da parte dela. E aí, então, depois que passou um tempo, os espias estavam lá escondidos, sabe o que ela fez? Ela fez um pedido a eles. Que pedido foi esse? Ela pediu a eles que quando os muros fossem derrubados, fossem quebrados, ela pediu que eles salvassem a família dela e ela. E o que os espias falaram para ela? O quê? Eles falaram para ela deixar na janela dela uma fita vermelha. Vocês estão vendo aqui, ó? Uma fita vermelha. Para quando a cidade fosse derrubada, os muros fossem derrubados, eles fossem lá identificar a casa dela por essa fita, né, vermelha, e aí salvaria a casa dela e a família dela. Que legal, tia Graziele. Então, assim, mesmo ela sabendo que os espias estavam fazendo ali e não servindo a Deus, ela se importou com os espias, né, não é verdade? Sim. E os espias também se importaram com ela, porque eles viram o que ela fez por eles e eles também decidiram fazer o bem para ela e cumprir o pedido que ela tinha feito. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que a palavra de Deus nos ensina sobre o amor ao próximo. E aqui nesse texto está empregado o amor ao próximo, que foi o quê? A Raabe não conhecia os espias e mesmo sabendo o propósito dos espias na cidade, protegeu os espias. E os espias também se importaram com Raabe e sua família. Então decidiram fazer ela sinalizar a casa dela para que quando todos os muros fossem destruídos, derrubados, ela e a família dela conseguissem se salvar. Eu achei muito legal, não é isso? Sim. Aí depois disso tudo, depois que os espias foram embora, Raabe cumpriu, Raabe fez o que os espias tinham pedido e colocou a fita lá em sua janela. E aí, depois disso, Deus falou para Josué e o povo rodear a cidade por 7 dias. E aí, o sacerdote ia na frente, tocando suas trombetas, e o povo atrás em silêncio. Todo mundo atrás em silêncio, e os sacerdotes na frente, olha, tocando as trombetas. Que legal! Sim, e depois disso, depois que Deus mandou eles rodear a terra por 7 dias e tal,
Quando eles fizeram isso por 6 dias. Quando chegou no 7º dia, eles fizeram diferente. Eles rodearam a cidade 7 vezes, como Deus havia pedido. Quando eles acabaram de rodear a cidade, eles gritaram forte e alto e tocaram suas trombetas muito forte, muito alto. Sabe o que aconteceu? O quê? Os muros se quebraram. Olha aqui o que aconteceu, olha. Foram destruídos. Sim, olha. Tia Graziele, eu tô impressionada que eles não fizeram nada. Eles só fizeram o que Deus havia mandado eles fazerem. Isso mostra que a nossa fé posta em prática, quando nós colocamos a nossa fé em prática, Deus pode fazer coisas grandes nas nossas vidas. O povo não fez nada. Eles só obedeceram o que Deus havia mandado e os muros foram destruídos através da fé deles e da perseverança. Que legal, tia Graziele. Mas o que aconteceu com Raabe? A casa dela não era em cima do muro? Sim, eu vou falar agora para vocês. Vocês lembram que quando os espias foram na casa dela, ela pediu um favor e eles falaram que era para ela colocar uma fita vermelha na sua janela? Vocês lembram que eu falei isso? Então, ela colocou a fita em sua janela e quando o muro estava sendo destruído, foram lá e salvaram ela e a família dela. E vocês lembram que eu falei também que ela não servia a Deus? Lembra, tia Carol? Lembro. Então, quando ela e a família dela foram salvas, ela e a família dela serviram a Deus e permaneceram assim até o fim de suas vidas. Que legal! Legal! Então, ela teve a confiança em Deus, porque ela sabia que aquele povo era o povo de Deus. E quando os espias mandaram ela colocar a fita, ela confiou, colocou a fita e acreditou que quando os muros fossem destruídos, eles iriam estar ali para salvar ela e a família dela. E o povo de Deus cumpriu a palavra que tinha dado a Raabe. Graças a Deus que ela aceitou Jesus, né? Serviu a Deus como o único e suficiente salvador da vida dela. Sim. Muito legal essa história, tia Graziele. Sim, muito legal. Essa história nos mostra que nós devemos confiar em Deus, mesmo não vendo, mas nós devemos acreditar que Ele é capaz de fazer coisas grandes e coisas pequenas na nossa vida. Aqui está o muro e a casa de Raabe. Sabe o que esse muro representa? Esse muro representa a nossa vida, o nosso coração. Quando nós depositarmos a nossa confiança em Deus, Ele pode fazer muito mais por nós. Ele pode fazer coisas que nós achamos impossíveis acontecer. Ó. Essa fitinha que Raabe colocou na sua janela representou a confiança dela em Deus. E assim também é o nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós abrimos a nossa mente e acreditamos que Deus ele tem capacidade de fazer coisas imensas na nossa vida, coisas que achamos que não pode acontecer, Ele age de uma forma linda e tremenda, assim como Ele agiu com Raabe e a sua família. Ele salvou Raabe e através da fé que ela empregou a Deus, ela foi salva e a família dela também. Muito legal, né, tia Graziele, essa história? Sim, muito legal. Vocês gostaram dessa história? Eu adorei essa história. Sobre quem nós aprendemos hoje? Sobre Raabe. A frase de Raabe é: e foi assim que eu salvei a minha família. Como que ela salvou a família dela? Confiando e acreditando em Deus e acreditando no povo de Deus que havia falado para ela que eles iriam salvá-la quando os muros fossem derrubados. Isso mesmo. E Raabe foi a nossa segunda heroína desse mês que nós estamos falando sobre os heróis da Bíblia. E o desafio de hoje, eu quero que vocês façam uma casinha. Olha, tia Graziele, uma casa. Isso mesmo. A minha casa não tá pintada ainda não, mas eu vou pintar a minha casa, hein? Eu prometo. Eu quero que vocês façam uma casa e coloquem o versículo-chave de hoje. Vocês lembram qual é o versículo-chave de hoje? Que se encontra lá em Josué, capítulo 25, versículo 15, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
agradecer a tia Graziele, que me ajudou a contar essa história hoje, que foi muito legal. Aprendemos muito, né, crianças? Através da vida da tia Graziele, que ela passou um ensinamento muito legal sobre fé e confiança em Deus, não foi mesmo? E eu estou esperando as fotos dos desafios, os desafios cumpridos, para que nós possamos ver, fazer vídeos lindos dos desafios de vocês. Agora eu estou indo embora. Mas eu volto, hein? Eu prometo voltar para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus junto com vocês. E a tia Graziele também vai voltar. Vocês querem que a tia Graziele volte? Sim. Eu quero! Ó, se vocês quiserem que eu volte, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a mamãe, com o papai, com quem vocês acharem. Chama todo mundo pra ver. Isso, todo mundo pra ver, tá bom? E mandem os desafios que nós estamos esperando, os Não desafios. esquece.